gente vai convidar o Igor Carolo, o Henrique Gonzaga e a professora Luciana Ichikawa, que é da Unifesp, da FIAM-FAAM, da FMU, e o Igor e o Henrique são os alunos da FIAM-FAAM-FMU, para a apresentação do mapa da violência LGBTQI+. Por favor. Bom dia, eu sou o Henrique, do curso de Arquitetura e Urbanismo da FMU, FIAM-FAAM. Hoje a gente vai apresentar um trabalho que nós, ao longo de 2 semestres, estávamos fazendo na faculdade, que, na verdade, foi mais abrangente do que LGBT, foi focado na geolocalização sobre racismo, LGBTfobia, sobre feminicídio. Então, a gente fez um trabalho bem abrangente com todos os alunos. E o nosso tema específico, meu, do Igor, foi focado na LGBTfobia. Tá pegando aqui. Bom dia, meu nome é Igor, também sou estudante. Queria agradecer a todos e todas que estão presentes, a nossa professora, orientadora, Luciana Ichikawa, pela oportunidade também, que se não fosse ela, acho que a gente não conseguiria estar aqui e não conseguiria ter essa base, essa produção. É muito importante a gente conseguir espacializar essas questões na cidade para que a gente consiga traçar diretrizes eficientes, né? A gente vai começar falando um pouco sobre isso, se quiser, abrindo o slide. Bom dia! Tudo bem? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, conversando. E é uma plateia muito linda aqui. A gente quer muito que vocês interajam com a gente, tá bom? Às vezes pode ser uma coisa meio complicadinha, assim, aí você fala, não, peraí, Luciana, então, tá bom? Bom, queria dizer que a gente também, né, aqui como, né, a faculdade, acho que a gente tem essa missão, né, de estar junto com vocês. Somos fortes, a gente está aqui para dar as mãos, ninguém larga a mão de ninguém, certo? A gente é visibilidade, é empoderamento, né, é solidariedade, é cooperação. A gente quer colocar a universidade, né, a serviço dessa luta e dessa resistência. Então, a gente estamos aqui, né, nesse papel de contribuir de alguma forma nesse debate, mas a gente, sobretudo, a gente somos ativistas, estamos nessa luta e a gente precisa das caras. A informação é uma arma muito poderosa para nós. E aí, criar uma imagem, né, não só números, mas criar uma imagem através dos mapas, mostra como a gente tem que falar, ó, tá aqui, ó, não adianta falar achismo, não, porque a gente tem essas informações e, com base nessas informações, a gente quer política pública. Certo, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Bom, queria dizer que esse foi um espaço, né, criado aí lá na faculdade. Algumas faculdades têm o tal do escritório modelo. É como se fosse um espaço que os alunos produzem para a sociedade, né? É colocar o conhecimento a serviço da luta, a serviço das necessidades da sociedade, fazer o diálogo, construir juntos, certo? Então, o escritório modelo ele está muito aberto nessa construção, a gente criar novos parceiros, né, o professor, o Instituto Polis, quer dizer, uma série de organizações que estão aqui. A gente quer muito dar continuidade a essa conversa e a gente tem absoluta certeza que vocês têm muito mais a enriquecer no nosso mapa, né,
desse primeiro ensaio que a gente mostrou aqui de espacialização. Né? A gente fala espacialização, que a gente conseguiu os dados da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, né, que é uma tabela Excel, né, e que a gente, com a técnica do geoprocessamento, a gente pega aquele dado que é em número e a gente coloca no espaço. É a mesma coisa do GPS lá, né, o que a gente, né, o princípio, né, de você colocar na latitude e longitude uma ocorrência, né, um fato que aconteceu no espaço. E aí, nesse sentido, a gente só conseguiu esses dados através da Lei de Acesso à Informação. A gente pediu várias vezes esse dado, e esse dado não é mostrado. A gente sabe que existe uma força muito grande para não dar visibilidade a essa violência. Né? E a gente ainda tem a Lei de Acesso à Informação. Ainda bem, porque estavam querendo tirar também esse direito a gente ter acesso à informação dos órgãos públicos. Então, esse daqui é um fruto, esse mapeamento é fruto dessa luta lá atrás de a gente ter acesso às informações que o Estado não quer dar, certo? Bom, vamos lá. Vocês querem começar? Bom, então vai. Pode passar, por favor. A gente fez uma pequena... fala aí, menino. Voltando, né? A gente fez alguns mapinhas, produzimos em torno de 13 mapas. O primeiro a gente vai falar sobre essa progressão histórica da violência de 2016 a 2018. E pode passar. Aí fizemos também os horários da violência, né? Porque acontece mais à noite, no período entardecer, e de dia nem tanto, né? A violência é mais velada. A gente também caracterizou por tipo de estabelecimento, que é muito importante para a gente entender onde que acontece, né? Se é numa escola, se é numa ONG, onde que está acontecendo, e no espaço público, numa linha de trem, a gente precisa conseguir entender esses processos. Aí nós dividimos também em grau de instrução da vítima, para saber onde está sendo a ocorrência, o grau de instrução da vítima e o que acarreta mais, onde nesse espaço onde ele evolui melhor essa violência dentro do grau de instrução. Quem é que sofre mais com a violência no Estado? Aí tem sobre raça também, da vítima, onde ela se enquadra. É mais um recorte. É mais um recorte de raça. E a topografia da violência também, que... A gente começa a perceber a cidade como um tecido vivo, né? A morfologia urbana da cidade. A gente entende que existem territórios que são invisíveis, onde existe a permissividade de alguns corpos e outros corpos não são permitidos em determinados espaços da cidade. E que possuem conceitos históricos higienistas, como o bairro de Higienópolis, onde a gente tem notícias a todo momento de higienização da população trans, travesti, e não só da população preta também, de todos os nichos que são classificados como minorias e são higienizados do bairro de Higienópolis, não só, mas em outros em que o mercado imobiliário avança de uma forma cancerígena por toda a cidade. E nós temos hoje, nós estamos vendo que essa higienização está ocorrendo após o Minhocão. Então, antes ela ia até o Minhocão, para a parte de baixo do Minhocão, todo mundo conhece aquela parte, era a parte que ficavam as pessoas mais pobres, e em cima Higienópolis. Isso já está tomando uma outra proporção com essa história do Parque Minhocão, a especulação imobiliária naquela área está ficando muito grande. Então, ali onde você via a sua maior população negra e LGBT, que não tem condições de morar na parte de cima, pela questão do aluguel, que você não consegue alugar a sua moradia, então você está vendo que isso está avançando. Então, cada vez mais, a população negra daquela área, LGBT, que não se enquadra no cis, que a trans, a lésbica, então ela é jogada cada vez mais para a periferia. É um processo de gentrificação que acontece sempre por conta do mercado imobiliário, né? A elite volta a ocupar esses espaços e começa a gentrificar, não só no sentido de as pessoas começarem a morar mais nas bordas da cidade, mas... Pode passar. Pode passar. Tem idade.
E também a gente classificou por idade também, para conseguir entender o porquê que a população que mais tem sofrido é a população jovem e adolescente. Aí nós fizemos também um slide que mostra algumas características da violência que a gente está abordando nesses mapas, os tópicos que nós queremos abordar, que tem como a higienização e a pressão do capital imobiliário, nós estávamos explicando agora há pouco. Nós também temos os territórios invisíveis, que são os territórios onde é, entre aspas, permitido você ser o que você quer. Então, nós temos territórios como a Rua Augusta, onde tem uma grande parcela da comunidade LGBT. Nós temos a parte do Arouche também, que são nichos onde você é permitido ser o que você é. Aí, entre aspas. E aí, justamente, se você avança essa fronteira entre desses espaços onde você é permitido e vai para um território onde você não é permitido, e é justamente a gente tentar mostrar que essa violência acontece justamente isso, é que é como se tivesse uma cancela, você falou, passou dessa linha imaginária, desse fronteiro, você não pode. Então, você só fica no gueto, você só fica nesse espacinho, né, nesse cercadinho, nesse... E né? a questão é que até o gueto, entre aspas, né, está sendo jogado para fora por conta da especulação imobiliária, né, porque... Segundo a lógica elitista, a gente não vai querer uma pessoa trans, travestis, LGBTs ocupando o espaço, né? Não, aquele é um espaço branco, hétero, cisgênero, que a elite tem que ocupar. E acaba gentrificando ainda mais as pessoas, e a violência a gente consegue ver em mapas, em números que só cresce. Aí nós temos também a interseccionalidade, raça, orientação sexual e gênero, que é onde quem é permitido a permear nesses ambientes, e o déficit de equipamento versus localização da ocorrência, que nós vamos ver no mapa que tem, pela nossa pesquisa, poucos lugares de acolhimento efetivo para a população LGBT. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um mapa de violências homofóbicas e transfóbicas. Nesse mapa a gente pegou 3 crimes. Nós pegamos homicídio, lesão corporal e estupro. Então, as nossas ocorrências vão ser um pouco menores das informações que foram mostradas anteriormente, porque elas foram selecionadas só esses 3 casos. A gente não... Aquela lista do Cássio tem uma série de outros crimes que você relacionou. Isso faz com que, justamente, os nossos números, a soma do nosso banco de dados, né, aí os meninos vão falar, esses números deu 3 vezes menos. Mas é justamente porque os tipos de crimes que a gente selecionou, que a gente pediu nessa base de dados da Secretaria de Segurança Pública, ela inclui os 2 tipos de homicídio, o doloso e o culposo, estupro e estupro de vulnerável, e lesão corporal e lesão corporal grave. E, ainda assim, é muito grande. Essa base de dados, a gente pegou para o estado de São Paulo, é bem grande, né? Mas, se a gente fosse somar os outros tipos de crimes que o Cássio mencionou, aí sim ia bater, né? E esse mapa ia estar muito mais cheio. Então, considere esse mapa com 3 vezes menos o número do que o Cássio mostrou. E também nós temos que entender que nem sempre é registrado como homofobia, como transfobia, pelos delegados quando vai fazer um boletim de ocorrência. Nem todas as pessoas que sofrem denunciam, às vezes por medo, por outras questões também. Então, os dados, a gente tem esses dados, mas com certeza o número é muito maior, principalmente de homicídios, né? A investigação policial nunca trata a morte de uma transexual como realmente transfobia, né? De um homossexual, de uma lésbica, da população LGBT, como realmente deveria ser tratado. Então, é isso. Eu acho que, antes de mostrar, não sei se você dá para ver pelas cores ou pela bolinha, né? A bolinha vermelha é lesão corporal, que é os que tem maior número, né? A bolinha amarela é homicídio, né? E a bolinha preta, né? Roxa, é estupro. Isso são, somando os 3 anos, essa base a gente pediu os últimos 3 anos, 2016, 2017 e 2018. Né? 2019, como a gente pediu no comecinho de fevereiro, só deu um caso. Mas a ideia é que a gente faça o monitoramento dessa violência ao longo dos anos,
né? Então, isso somando os 3 anos, tá, pessoal? Mas aí a gente vai fazer separado agora. Porque deu um total de 666 ocorrências, somando os 3 anos, e dividindo em 2016, 256 ocorrências, 2017, 246 ocorrências, e 2018, 166 ocorrências. Pode passar. Aí foi o que nós falamos, as séries históricas, né, que aí foi dividido cada ano com a sua quantidade de ocorrências registradas. E o que se vê é que eu não posso falar certamente para vocês que são poucos casos, são muitos casos. Porque na faculdade, quando nós começamos a colher os dados para tentar fazer um mapa mais completo, a gente teve muita dificuldade por causa do IBGE, que não tem os dados. Então, eu não consigo realmente saber a quantidade certa. E, quando você pede na Secretaria de Segurança Pública, a demora para você ter esses dados. Foi pedido 2 vezes até, que a primeira vez não veio. A professora pediu de novo, aí realmente os dados chegaram, mas, mesmo assim, eu tenho 256 casos em 2016, mas qual é a quantidade da população LGBT na cidade? Esse dado eu não tenho, não é palpável. Eu não consigo falar assim, eu tenho tantas pessoas, teve tantos casos. Para realmente saber se esses casos de violência estão sendo muito grandes, até também eu não tenho os dados como o Cássio falou, que você tem que falar que você tem o direito de registrar aquela ocorrência como uma homofobia. Eu tenho esse direito. E é isso que é tirado também da população LGBT. Então, a gente fez em cima desses dados e mostra a evolução. Até 2018, até deu uma caída muito grande, que foram só 166 casos. Não quer dizer que realmente caiu, viu, Não gente? quer dizer que realmente caiu, que estamos vivendo no paraíso. Mas tem que ver como foi registrado isso. Se você for ver ao longo dos anos, como a intolerância cresceu, como foi mostrando as pessoas foram mostrando realmente que tem os seus preconceitos. Isso foi, a cada ano, mostrando mais. Pode passar. Aqui na topografia da violência, a gente consegue perceber muito mais essas relações das áreas centrais e onde são como se fossem ilhas de calor da violência, né? Então a gente percebe que acontece nos modais, principalmente. E por que nos modais, né? Os modais, quando você chega uma linha de metrô em um bairro, alguma situação assim, você aquece o mercado imobiliário daquela região. E acaba existindo uma gentrificação cada vez maior e as pessoas são expulsas de uma forma também social daquele lugar, né? Então, a gente... Isso, é isso aí. Modal são meios de transporte. Pode falar, então pode perguntar, é isso aí. É para perguntar. Boa, aê. Tá certo, a gente Desculpa, é isso mesmo. é o costume da escola, do convívio, que a gente começa a falar sobre esses termos. Tá Mas certo. modais são meios de transporte. Então, é linha de metrô, ônibus, né? Aquele lá. Como é que é o nome daí? É bicicleta ônibus, também. Então E aí a gente começa a perceber, a gente começar a analisar, então é Higienópolis, Butantã, Jabaquara, Santana, onde tem essa concentração maior, né? E essas são as partes do aquecimento do mercado imobiliário e as áreas centrais, onde tecnicamente existe uma permissividade dos corpos dissidentes de ocupar esse espaço, mas que a gente começa a perceber isso em mapa que não é tão permissivo assim como deveria ser, né? Eu não sei, dá para entender que essa coisa topografia é como se a gente fizesse montanhas, onde a gente concentrasse montanhas e vales, né, onde o que está mais escurinho é onde tem mais ocorrência de violência. E o que a gente achava para nós, antes de fazer a pesquisa, é que tinha mais na região central. E o que a gente percebe que a parte escura não está só na região central. Vocês estão vendo que tem um monte de bolinhas, de manchinhas mais escuras em outros pontos da cidade? Tem aqui a leste, quer ver? Mostra aí. Tem aqui a leste, tem a norte. Então, todos esses borrõezinhos meio escuros quer dizer que lá tem uma concentração de violência. Então, a gente está falando que a violência homofóbica está espalhada na cidade. Quando a gente vê as bolinhas, a gente vê que está espalhada. Só que tem regiões que têm uma concentração maior, mais ou menos. Então, o que ele está dizendo é que assim, essas violências podem estar acontecendo nessas regiões de conflito, onde existem pessoas que falam, eu não quero
eu não quero LGBT aqui, pode cair fora. Ó, vou lá, agride, mata. Ó, eu não quero. Aqui eu acabei de construir um prédio, eu não quero que tenha a Sim. população aqui na minha calçada. Sim. Isso, eu não quero Sim. viado, eu não quero. É, isso aí, isso Sim. aí. Boa. Então, assim, o que a gente está querendo mostrar é que a violência do gay, da lésbica, ó, sai daqui, viado, é justamente onde existe uma tensão. Né? Onde eles falam, ó, aqui esse território eu não É quero. a disputa pelo espaço, É né, a o tempo disputa inteiro pelo na espaço. cidade. Pode passar. Aqui é por horário, né? Então a gente consegue perceber que as bolinhas mais escuras é à noite, as mais claras é de dia, né? E você tem a meio terminho, que é quando começa a escurecer. Então a gente começa a perceber que à noite é onde acontece mais os casos, né? Também acontece de dia, mas você vê que na região central existe um grande acúmulo de pontinhos mais escuros que fazem referência às violências à noite. Na parte do centro, República, Aroche, esse eixo que é o eixo LGBT da cidade, entre aspas. Mas também está espalhado por toda a cidade. Pode passar. Por raça. Aqui a gente está falando sobre raça, então, se nós formos deixar bem claro aqui, quem tem a pele parda, né, que é o negro, tem mais incidência de ocorrências de homofobia diretamente. É parda e preto. Lá tá dessa forma. Lá, a Secretaria de Segurança Pública, quando tem uma violência, ela vai classificar que só tem essas, né, amarelo, branco, parda e preta. Né? O outros que eles não marcaram, ou que não está identificado, ficou como outros ou não informada. E vocês percebem que tem mais bolinha branca na região central? Né, que significam as violências dos gays, das lésbicas e trans, as bolinhas brancas são as vítimas brancas. E as vítimas pardas e pretas, Nas que periferias. segundo na periferia. Então, você tem duas bolinhas de violência preta lá no centro, né, e mais umas duas ou três pardas. Mas a gente percebe que, em maior quantidade, as vítimas de violência da gays e lésbicas, eles são de raça parda e preta. Certo? Então, Isso mostra mais um processo de gentrificação, mais um recorte da gentrificação, né? Que pessoas pretas, pessoas negras, elas estão nas periferias, elas não conseguem ocupar o centro. Explica o que é gentrificação. Gentrificação é quando você tem a expulsão de uma pessoa de determinado ponto da cidade. Então, exemplo, vai construir um prédio de altíssimo padrão e você tem uma casinha ali no seu bairro. E esse prédio de altíssimo padrão vai aumentar o preço do solo, vai aumentar o preço do aluguel da sua casa, porque vai valorizar a região e você não vai conseguir pagar aquele lugar. Então, você vai ser jogado para a borda da cidade, porque é onde é mais barato o aluguel, onde você tem que enfrentar 3 horas, 4 horas de transporte público para chegar no centro. Né? E você cria bairros que você só dorme, são bairros dormitórios. Eu vou fazer uma pergunta. Bom dia. Depois tem a pergunta. Tá ao vivo? Não sabia, gente. Não, a gente foi alertado aqui que o tempo está esgotado e que vai ter o tempo de pergunta, né? Isso, as perguntas ficam para depois, pode ser? Mas Então tá anota, bom. não esquece, tá? Isso. gente Vamos falar. lá, próxima. Pode passar que Pode falta passar. pouquinho. A gente vai passar mais rápido que o Tá. tempo está esgotado. Pode passar, Pode passar, por favor. por favor, slide. Por idade. Aí é um mapa que mostra as idades que mais registraram ocorrências e como elas estão distribuídas no estado. Aí pode continuar. Não, peraí. As E- pessoas mais velhas estão aqui na região central, né? E as pessoas mais novas estão mais na periferia. E Então, as vítimas da violência na região central são as pessoas mais velhas. E as vítimas da violência mais na periferia são as pessoas mais novas. As mais novas são as mais escurinhas, marrons, e as mais velhas... E por que que, assim, tem poucas mais velhas, né? Bem rapidamente. Porque o LGBT, quando chega na terceira idade, ele é meio que jogado de volta ao armário para conseguir continuar sobrevivendo na cidade. Então, os jovens, eles têm muito mais... a gente consegue analisar que tem muito mais pontinhos dos jovens e adolescentes, que é o período da vida onde nós estamos muito mais
ativos e firmes com relação à nossa condição de gênero e sexual. E depois, na terceira idade, acontece uma invisibilização dos LGBTs por parte dos LGBTs também, e por toda a sociedade. Pode passar. Aí aqui a gente está mostrando a questão do equipamento público e... Então, a gente, essas bolas azuis, tá vendo? Essas bolotas azuis aí, são as delegacias especializadas aí à população LGBT, os gays, lésbicas e trans e queer e tudo mais, né? O que acontece? A gente fez um zoom, a gente aproximou lá na República e na Sé, né? E o que a gente notou é que assim, essa bola, a bola azul, bem o centro dessa bola é uma delegacia especializada, certo? A gente fez um raio de 1 quilômetro para ver se essa violência que aconteceu, se essa delegacia ela atende quantas violências. E o que a gente percebeu foi o seguinte, que as violências elas estão fora do raio de influência de 1 quilômetro de uma delegacia. Então, é como se a delegacia estivesse lá, mas as violências estão acontecendo fora, ou estão acontecendo longe da delegacia. Estou dizendo aqui, ó, lá na República, a gente, lá tem essa bola azul lá em cima, né, que é na República, e a bola azul lá embaixo é na Sé, certo? A bola, tá vendo a bola azul? Isso é uma delegacia. Só que essa bola azul de cima, ela está pegando o quê? Umas 2 violências, né? E a bola da República e a bola de baixo está pegando umas 5 violências. Né? Aqui está pegando, né? Aqui não é a violência, aqui eu vou explicar que é um órgão da prefeitura. Então, o que a gente prova nesse mapa? Que a localização dos equipamentos de atendimento à população gay, lésbicas e trans e LGBT, ela ela está longe onde estão acontecendo as violências. Se a pessoa, por uma questão de vida ou morte, ela precisa ir correndo para a delegacia para denunciar, ela, nesse raio de 1 quilômetro, ela está longe. Então, é isso que a gente está falando. Fazer espacialização significa que a gente precisa mostrar para a política pública que precisa estar presente nos espaços onde tem a violência, certo? É isso que para isso que os nossos mapas querem oferecer, dizendo, olha, aqui tem mais violência, aqui tem que ter outra delegacia, aqui tem outro, entendeu? E aí, a estrelinha vermelha são as ONGs, são as entidades que fazem atendimento à população LGBT, que é o vermelhinho, a estrelinha vermelha. E a estrelinha amarela são os órgãos da prefeitura. A gente sabe que tem outros centros de referência que não estão aí, né? Mas por isso que a gente quer que vocês ajudem a nós, dizendo, olha, tem um centro de referência que não está no mapa, então, por favor, coloque. Né? Mas a gente está dizendo que esse abismo entre a presença do Estado, né, e a localização da violência, certo? A pergunta a gente deixa para o lado depois, né? Desculpa, pode passar. Pode passar. Nesse mapa, a gente está mostrando a questão dos estabelecimentos comerciais que registraram ocorrências de violência direta contra shopping LGBTs. centers, como aconteceu no Frei Caneca, não faz tanto tempo assim, né? A gente tem lazer, recreação, restaurante, comércio, centro empresarial. Então, a gente percebe que não é só nos espaços públicos, mas também nos pontos que são privados, né? Como shoppings e afins. Próximo. Antes tem os estabelecimentos de ensino, né? Estabelecimentos de ensino são 2, são essas 2 bolas rosinhas, e tem um templo. Um templo que é esse azul claro aí, que tem onde teve a violência... Com certeza esse número é muito maior, né? É só o que está registrado de denúncia. Como ocorrência. É o próximo. Aqui são espaços públicos que registraram ocorrências contra LGBTs. A gente percebe que tem muito nas estações, né? Terminais de ônibus, estações de metrô, trem. Isso, o terminal é a bolinha azul clara, e o espaço público, a via pública, é a bola azul escura. Então, a quantidade de violência está muito mais presente no espaço público e nos terminais e estações, né, de metrô e trem.
né? Então, assim, está muito presente nos estabelecimentos de comércio, mas também bastante no espaço público. Sim. Pode passar. É isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, gente. Depois vocês voltam. Só queria agradecer muito a Leila, agradecer imagina. a Márcia, agradecer ao Cássio, agradecer a Soninha. Parabéns pela iniciativa, muito importante, assim. A gente está à disposição. Muito obrigada. E vocês voltam depois para responder as dúvidas também.